tua boca, porque eu te encherei. Então, Pai, enche a tua filha nessa manhã e fala com a tua igreja, Pai querido, daquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Salve a igreja, uma paz do Senhor. Amém. Estou feliz nessa manhã de poder estar aqui, né? Por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, por mais uma manhã, por mais um dia na presença do Senhor. Me encontro alegre de estar nesse lugar, né? E pela misericórdia ela pegou surpresa, né? Porque se fala antes, a gente quer correr, né, igreja? Sabemos muito bem que pregar a palavra do Senhor é uma responsabilidade muito grande, mas estamos aqui para fazer a vontade dele. Abra a vossa Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, até na oração Deus testificou a palavra, né? Jeremias, capítulo 1, a partir do 4. Nessa manhã a irmã Daniela veio comigo, né? Amiga do meu filho Daniel de anos, né? Se conhecemos hoje. Pela misericórdia, o Senhor é maravilhoso. Ele bota as pessoas na nossa vida, não sabemos o porquê, mas Ele sabe o porquê, né? Encontro alegre também pela vida da nossa irmã Luísa, missionária Luísa, mulher de Deus, mulher também que acompanhou um pouco do meu testemunho com a minha mãe, né? Só Deus sabe o que minha mãe passou, e ela é testemunha viva de como minha mãe suportou, mas valeu a pena, porque hoje eu estou na presença, porque teve uma mãe de joelho orando, intercedendo. Rapidamente, para não perder mais tempo, vamos ver a partir do 4, Jeremias capítulo 1, a partir do 4, que diz: veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te santifiquei. Perdão, ainda antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da margem, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não tema diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O 9: e estendeu o Senhor a sua mão e tocou a boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Pode sentar adorando nessa manhã, né? Aqui estamos diante, né, de uma palavra muito bem conhecida, né? Sabemos muito bem que Jeremias foi separado para ser sacerdote, né? Só que o Senhor, né, já tinha separado Jeremias ainda antes de Jeremias ser formado no ventre da sua mãe. O Senhor já tinha separado, né? Foi aí que o Senhor chegou para Jeremias e falou, né, que antes de ele formar Jeremias no ventre da mãe dele, o Senhor já tinha separado, o Senhor já tinha santificado. Não é diferente na minha e na tua vida. Sabemos muito bem que quem é escolhido muitas das vezes não entende o processo, não entende por que passa por certas coisas, não entende por que de tanta peleja, de tanta luta, de tanto levante, mas sabemos muito bem que é por conta do chamado. Não foi diferente na vida de Jeremias, né? E Jeremias ali se acovardou. Ele falou: não, Senhor, não sei falar, eu sou uma criança. Sabemos muito bem que ia pregar a palavra do Senhor para quem realmente está, né, aí no mundo, quem está fazendo a vontade de Satanás. E naquela época era muito difícil. Jeremias se sentiu menor, mas o Senhor, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. O Senhor, quando ele escolhe, ele capacita. O Senhor, quando ele escolhe, ele já faz lá dentro do ventre, já com a capacidade, com a estrutura para poder suportar. Porque sabemos muito bem, a palavra de Deus fala no livro de Jeremias. Jeremias foi um profeta chorão, ele chorava, ele gemia pelo povo. Jeremias foi jogado no calabouço, Jeremias sofreu coisas horríveis. E hoje em dia a gente não quer, né, sofrer. A gente fala: ah, meu Deus, porque pra mim tudo é difícil. Eu falo pra mim, eu falo: meu Deus do céu, eu estava falando ontem com meu esposo, meu aniversário vai cair no sábado, eu estava lembrando do culto de ação de graça, a pastora Marta testemunha. Eu até falei pra ela, eu falei: Jesus, se eu tiver pecado, me perdoe, mas mais nunca eu quero saber de culto de ação de graça. Foi uma peleja, foi uma luta, foi um levante, tudo dando errado. E eu falei: meu Deus, eu fiquei com trauma. E esse ano meu aniversário vai cair no sábado. Eu falei: Jesus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque, Senhor, eu estou com medo. Porque quando a gente tem uma experiência ruim, negativa, a gente tem medo.
sei falar, só que o Senhor falou o quê? Ainda antes de te formar no ventre eu te escolhi. Que coisa linda, igreja, quando o Senhor escolhe a mim e a você. Não é pra gente se acovardar, não é pra gente fugir do chamado que Deus nos escolheu. Jeremias, em momento algum, Jeremias ele fugiu, mas sim ele fez aquilo que o Senhor ordenou, porque o Senhor falou para ele, né? Não tema diante dele, porque ao abrir da tua boca eu vou falar. Muitas das vezes a gente não quer falar, muitas das vezes a gente não quer fazer a vontade de Deus, mas temos que fazer, porque a gente não se manda, igreja. Como fala também Jeremias 18, quando Deus levou Jeremias ali, né, para mostrar como era feito o vaso. Essa palavra também é muito profunda, é muito forte. Sabemos muito bem que o vaso se quebrou na mão de quem? De Deus. Não foi na mão do homem, não foi na mão do pastor, não foi do mundo, mas foi na mão do Senhor. E o Senhor poderia muito bem ter pegado aquele vaso e ter jogado fora. O Senhor fez o que? Refez o vaso novamente. É assim. Quantas vezes a gente está quebrado, né, na presença do Senhor, estamos destruídos, estamos só um caco. Mas o Senhor nessa manhã Ele nos refaz. O Senhor nessa manhã Ele nos torna um vaso novo para Ele fazer conforme Ele quer nas nossas vidas. Jeremias ele sofreu horrores. E não é assim na minha e na tua vida. A gente não quer sofrer, a gente não quer padecer. Mas se Jesus ele sofreu por mim, por você, por que a gente não quer sofrer? Se Deus enviou Jesus para a gente hoje ter vida, para a gente hoje estar aqui, não queremos passar, né, pela dor, pela perda, pela luta, pela falta de alimento, pela porta fechada. Mas sabemos que temos que passar, porque o Senhor passa conosco. Ele falou que não seria fácil, mas Ele estaria conosco. Então passe pela prova, passe pela luta, passe pela dor adorando, porque o Senhor Ele está contigo nessa peleja. Nessa peleja você não teria que se pelejar, como já foi falado aqui nessa manhã. Eu estou aqui debaixo de guerras travadas, de lutas em cima de luta. E eu falei, Jesus, mais uma. E quando eu falo mais uma, já se levanta outra. E eu falei, Jesus, misericórdia, me capacita, me ajuda, porque quanto maior a luta, mais também maior vai ser a vitória. Então não olhe para o tamanho da sua luta, mas olhe para o tamanho do teu Deus, porque o teu Deus é grande, Ele é poderoso, e Ele te dá estratégia para você guerrear em meio a esse campo de batalha. Usa as armas espirituais que o Senhor está te dando nessa manhã. Usa as armas, porque o Senhor já tem palestrado grandemente comigo na madrugada, já tem falado. Te põe de pé, porque eu vou fazer aquilo que é para fazer na tua vida. Mas você tem que tomar atitude, você tem que se posicionar, porque quando você se posiciona, Satanás ele bate em retirada, ele perde. Porque muitas das vezes a gente não sabe a nossa capacidade, mas o inimigo ele sabe que você é uma bomba nas mãos do Senhor. O inimigo sabe que se te derrubar, tua casa não fica mais de pé. Porque se estamos aqui é porque o Senhor nos sustenta. Se estamos aqui é porque o Senhor é quem nos levanta toda manhã. Não é fácil, igreja, sabemos que não é fácil. Estar de frente de obra não é fácil. Ficar firme na presença não é fácil. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos que o amor já está frio, ninguém quer saber mais de nada, ninguém se preocupa com o ser humano. E sabemos muito bem que ainda há um povo, no meio do povo, que o Senhor vai vir buscar, separado e remido. Então temos que nos santificar, temos que fazer a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor dói, fazer a vontade do Senhor é muito difícil. Mas Ele falou que não seria fácil. Muitas das vezes chegamos aqui quebrados, tristes, mas o Senhor nos renova. O Senhor fala conosco, louvor na palavra. Então é gratificante estar na presença do Senhor. Então se alegre nessa manhã, porque o Senhor está na casa. E o Senhor também falou para Jeremias que no 18 fala que Ele punha Jeremias como coluna, né, como cidade forte. É assim que é eu e você. A gente somos coluna na nossa casa. Se a coluna, ninguém vê a coluna. Mas se a casa não tiver coluna, fica de pé, não fica, igreja. Então tua casa só está de pé porque você está de pé. Não se embarace. Não deixe de lutar pela tua casa, pela tua família, pelos teus. Porque através da tua oração, através da tua busca, através da tua, né, perseverança é que o Senhor vai determinar a tua vitória. Eu estou aqui, como eu já falei, debaixo de guerra, mas em momento algum eu falo, Senhor, não vou. Senhor, eu vou parar. Porque às vezes pensamos em parar, mas quando pensamos em parar, Deus usa alguém. Deus levanta pessoas. Eu falo, Jesus, muito obrigada, porque o Senhor é na minha vida, porque o Senhor, Ele sabe da minha e da tua fragilidade, mas Ele nos dá força, Ele nos renova. Então se sinta, né, privilegiado de estar aqui nessa manhã.
que são incapacitados nessa manhã. Então tome posição, não fuja do chamado, porque para mim não foi fácil, como a pastora Marta falou. Ela falou que deu um pouco de trabalho, não foi pouco não, igreja, foi muito. A obreira Jéssica sabe que a Jéssica é desde a minha época que eu estive aqui, a Edilane também que não está presente, a Jaqueline que já não está mais no ministério. Elas acompanharam um pouco, mas só o pastor Marco e o pastor Ivaldo sabem o trabalho que eu dei. Mas valeu a pena, igreja. Por quê? Eu tinha sede de ficar firme na presença do Senhor. Eu tinha vontade de ficar, ali na posição que Deus me chamou, mas eu não tinha força. Eu não tinha pessoas para guerrear, para estar do meu lado. Mas o Senhor colocou o pastor Ivaldo e a pastora Marta através da irmã Valéria. E hoje eu não sei cadê ela, mas o Senhor colocou. E hoje, se eu estou aqui, eu devo a eles, a Deus primeiro, a eles e a minha mãe, porque pagaram preço, orando, jejuando, instruindo, conversando, porque é assim, quando a gente tem força de vontade de querer mudar, de querer ser uma pessoa boa, uma pessoa diferente, você consegue. Pastor Ivaldo cansou de chegar lá em casa, que ele ia muito lá por causa do Mateus, cansou de chegar lá em casa, teve uma época que ele chegou, estava discutindo com a minha prima, que já foi muito nova convertida, já deveria estar com 5 meses, e ele falava, irmãos, ele não é assim, não é gritando, não é ficando nervosa, se acalma, você não pode ficar assim. E eu, mas meu Deus do céu, o pastor Ivaldo não sabe de nada, ele não sabe o que eu estou passando, mas ele chegava lá e conversava, e foi aí que eu fui palestrando com o Senhor e vendo que o ungido do Senhor estava certo. A pastora Marta também ligava para ela, muitas das vezes eu não queria nem atender o telefone, só era tribulação, nervosa. Igreja, minha mãe, a Luísa está aí, a Deus que hoje já vai fazer 27 anos e também fez parte desse ministério, vai voltar novamente porque está debaixo da oração. A Luísa sabe, Mateus me odiava, Mateus não queria ficar perto de mim. Luísa, você pode de novo, Deus já deu outro neto, já está no outro neto. Mateus está aí, tem problema, tem defeito, mas está aí e fala, não, minha mãe mudou, hoje eu sinto o desejo de ficar perto da minha mãe, de conversar com a minha mãe, porque ele não queria nem estar perto. Hoje ele fala, não, minha mãe mudou, minha mãe, graças a Deus, está uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, igreja. Você não tem que mudar para se amostrar, você tem que mudar porque é preciso mudar. A mudança dói. A mudança requer muitas renúncias, mas é necessário mudar. Porque se a gente vir na presença do Senhor e continuar do mesmo jeito, não vai de nada. Porque a palavra de Deus fala, vinde, todos ali que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde. Mas a palavra de Deus não fala que ficai como estáis, permanecer como estáis. A palavra de Deus não fala isso. Se você vir, se você aceita Jesus, Jesus entra dentro de você. Se não há transformação, se não há libertação, se não há mudança, tem alguma coisa errada. Porque quando Jesus entra na nossa casa, tudo muda. Você não é mais a mesma pessoa. Você muda de uma forma que nem você mesmo se reconhece. Mas a mudança é um processo, não é do dia para o outro. Então mude, queira mudar, queira ser uma pessoa melhor, queira ser uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, queira ser uma boa mãe, queira ser uma boa filha, queira ser exemplo, queira ser espelho. Porque muitas pessoas ao te olhar, se motivam em olhar para você. E muitas das vezes você é um espelho para algumas pessoas. Então permaneça de pé, continue orando, continue buscando esse Deus que pode fazer todas as coisas. Sabemos muito bem que Jeremias é porque falaram para o Senhor que não estava capacitado, porque Jeremias não estava mesmo. Jeremias já estudava para um sacerdote, para ser sacerdote. Jeremias não estava estudando para pregar a palavra do Senhor. Mas ele teve um encontro ali com Deus. O Senhor teve um encontro com Jeremias, e Jeremias fez tudo quando o Senhor mandou Jeremias fazer. Ele foi bem sucedido. Então faça conforme o Senhor te mandar. Obedeça o Senhor, porque quando Ele manda, Ele te garante. Quando Ele manda, Ele já te capacitou. Então não tenha medo. Não se acovarde de fazer o ídolo do Senhor. Não se acovarde de falar a verdade. Não se acovarde de falar aquilo que o Senhor já mandou você falar. Não se acovarde de fazer aquilo que o Senhor já mandou você fazer. Porque muitas das vezes quando a gente se acovarda, o Senhor Ele pesa a mão. Porque escolha não tem escolha. Sabemos muito bem o peso do chamado. Cada um aqui que tem chamado sabe. O chamado dói. O chamado faz a gente querer desistir. O chamado faz a gente querer ficar dentro da caverna. O chamado faz a gente querer desistir de tudo. O chamado faz a gente desacreditar daquilo que o Senhor já falou para os nossos corações. É o peso do chamado. Mas obedeça. Porque não são muitos que são
ser perfeito. Eu falei, Jesus, como que a gente consegue ser perfeito, Senhor? Um corpo de carne, um corpo pecaminoso. Pecamos em pensamento, pecamos no falar, pecamos em atitude. Mas Jesus falou para Abraão, manda na minha presença ser perfeito. Ser perfeito, igreja, não é fácil, sabemos muito bem disso. A perfeição só há em Deus. Mas a gente está aqui na escola do Senhor, se aperfeiçoando num Deus que é perfeito. Porque não tem ninguém perfeito a não ser o Senhor. Mas queira ser semelhante igual ao Senhor. Porque quando a gente faz aquilo que o Senhor nos ordena, é gratificante, igreja. Então adore a Ele nessa manhã. Adore e se sinta feliz porque Ele te escolheu. Se sinta agraciado porque Ele te escolheu. Peça ao Senhor mais e mais para Ele te moldar, para Ele cuidar de você, para Ele te fortalecer. Porque vem guerras, vem lutas, muitas das vezes, né, que às vezes a gente fala, não, eu vou parar com isso, chega, foi até aqui. Mas não desista do chamado, não desista daquilo que o Senhor já te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Pode passar o tempo, pode passar os anos, mas a promessa vai se cumprir, porque Ele é fiel. Ele nunca mentiu quando fala que Ele vai cumprir a sua promessa. A palavra dele não é mentirosa, a palavra dele não volta vazia. Que nessa manhã a gente venha ficar firme em oração constante, porque aquele que fez a promessa, Ele há de cumprir. Mas te dá um tempo determinado aqui na terra, como fala em Eclesiastes 3. Não é no meu, nem é no teu tempo, porque no meu e no teu tempo sai tudo errado, no tempo de Deus sai tudo perfeito. Né, irmã Luísa? Irmã Luísa chegou, né, a testificar, né? Minha mãe chegou a falar para ela, Daniel estava presente. Minha mãe falou que não iria mais orar comigo, que não iria mais pagar preço, que já estava cansada, que só era só até ali. A irmã Luísa falou, não, Maria, você não pode fazer isso não. Daniel lembra disso até hoje. Daniel estava com a irmã Luísa e estava com a minha mãe. Mas era porque eles estavam perto já de acontecer. Sabemos muito bem que quando algo de Deus está para vir para nossas vidas, tudo começa a dar errado. O mar começa a ficar revolto, o vento começa a soprar, né? Deus começa a tirar tudo do lugar para poder colocar tudo no lugar de novo. E não entendemos o porquê. E minha mãe dizia, quanto mais eu oro, mais essa menina fica rebelde, mas ela dá trabalho, mais coisa ruim acontece. Só que ela não estava entendendo o tratar de Deus. Não demorou muito quando ela falou isso para a irmã Luísa. Deus foi lá e pum, me pegou. E hoje eu estou aqui para a honra e misericórdia do Senhor. 7 anos na presença do Senhor, para nunca mais voltar para esse mundo. Mas foi 20 anos, igreja, de choro. Foi 20 anos de jejum, 20 anos de oração. A minha mãe chegou a falar para mim que ela não sabia nem o que era tomar café na manhã, porque era de domingo a domingo, jejuando pela minha vida. Aí você acha que é fácil? Você quer obter vitória de qualquer maneira? Você quer que a cabeça chegue para a sua vida de qualquer jeito? Você deitado em casa, levanta, toma café, a vitória vai chegar. Esse jeito não vai não, igreja. Há um preço a ser pago. Glória a Deus, aleluia, Se você não pagar seu preço, algo não deu, Deus vai fazer aquilo que é para você fazer. Aquilo que é para você fazer, você tem que fazer. Mas aquilo que é para o Senhor fazer, Ele vai fazer. Então pague o seu preço, porque eu pago o meu, pelos meus 3 filhos. A Daniela está aí, ela conhece o Daniel. Tem Daniel, tem Daiane e tem Mateus. 3 filhos abençoados. E eu sempre falo, igual a minha mãe sempre me ensina, abençoa os seus filhos.